Olá, hoje nós vamos dar prosseguimento à história de Roma, no que tange ao período republicano, a República Romana, né? Fazendo uma análise geral, esse período é considerado, né, de muita relevância. Todos os períodos têm relevância, mas ele tem uma relevância muito importante, uma relevância, né, uma relevância, porque ele prepara toda uma estrutura do que será a última fase, que é o Império, né? Então, durante a República, eu digo assim, que a história de Roma ela é feita de golpes. O primeiro golpe ocorreu lá no fim do período monárquico, quando a elite agrária, representada pelos patrícios, dão um golpe de Estado, depõem o último rei, que era etrusco, Tarquínio o Soberbo, que não era italiota, e proclama uma república. Então a república sinaliza a chegada desse extrato social proprietário de terra, essa elite agrária representada pelos patrícios. Então se monta toda uma estrutura jurídica, política, até ideológica, que vai beneficiar esta classe. No campo político, né, os reis são substituídos por 2 cônsules patrício, a princípio patrício, no campo jurídico, político. No campo jurídico, a república é marcada pela elaboração de leis, a princípio, que vai beneficiar somente a classe patrícia, os patrícios. E isso vai gerar um descontentamento, principalmente da plebe, que vai realizar várias revoltas, né? É chamado conflito entre patrícios e plebeus, que vai dar origem a um conjunto de leis que vai beneficiar, né, vai ampliar os direitos à classe plebeia. Então a república é marcada também no campo social pelos conflitos sociais, pelas lutas sociais entre patrícios e plebeus, e a grande revoltas que ocorre, e a grande revolta de Espartacus, que era um escravo que vai fazer uma revolta durante a República. Então essas crises sociais, que vai gerar mudanças jurídica e política, elas vão ser a base de formação para as mudanças que ocorrerão ao longo da história republicana romana, e que as consequências vai ser o estabelecimento do Império Romano, o último período da história de Roma. Então, a República marca a chegada dos patrícios ao poder, uma estrutura política e jurídica que vai autobeneficiar, que vai excluir patrícios e escravos, e isso vai gerar as lutas sociais. E para resolver essas lutas sociais, o Império vai ser uma das alternativas para uma elite não mais agrária, mas uma elite militar, né? Porque a elite militar ela vai ganhar projeção política, porque durante a República vai ocorrer o expansionismo militar romano pelo mundo, que nessa abertura mostra esse mapa, né, mostrando a extensão desse Império Romano. O Império Romano ele foi o maior de todos os impérios existentes até hoje.
na humanidade, né? Que pega aí essa parte alaranjada, que pega a Europa, os romanos dominaram a bota romana, né? Como você já sabe aí a configuração de uma bota, pega uma parte da Europa, pega a Península Ibérica, pega o norte da África, etc. Tá? Então, os órgãos e cargos da República. Então, a República marca a chegada de quem? Dos patrícios ao poder. Os reis, né? A estrutura política ela é formada pelo poder executivo, pelo poder legislativo e as assembleias, que eram chamadas de assembleias populares, que na verdade elas não eram tão populares assim. Então, a estrutura jurídica e política, os cargos da República, né, os 2 cônsules, está aí representado, eles iam governar. Né? Eles representavam, eles eram os maiores magistrados da República Romana, eles que governavam. Roma seria governada por 2 cônsules patrícios. Um, né, que ficaria em Roma, cuidando das questões administrativas da cidade, e outro que ia para o exterior. Que tinha o poder de um que era a administração e o outro seria o chefe do exército. Então, um chefe político e um chefe militar, pode-se dizer. Né? No tempo da monarquia, o rei ele acumulava, né, todo esse poder, ele concentrava, ele era o chefe tanto de governo como do exército. Né? Agora fica na mão de 2 cônsules, que seria a maior magistratura da República. Abaixo dos cônsules vinham as magistraturas menores, que também, para ocupar essa magistratura, tinha que ser patrícios. Tá? Então, seriam as magistraturas que seriam os censores, os edis, os pretores e os tribunos da plebe. Censores. Né? Quem seriam os censores? Hoje, até o censo que se faz, em tempos, por exemplo, no Brasil existe um censo demográfico, o censo vem de Roma. Né? Então, quem eram os censores de Roma? Eram magistrados, né, que eram encarregados de realizar o censo, a contagem da população. Tá? Eles seriam uma espécie de auxiliares do cônsules. Tá? Seria uma espécie de ministro. Né, que tinham que ser patrícios. O edis cuidava da segurança. Seria uma espécie de ministro da segurança pública, né? Os pretores administravam a justiça, era a maior autoridade jurídica. E os tribunos da plebe defendiam os interesses dos plebeus no Senado. Isso, no princípio, os tribunos da plebe, eles não existiam. Mas, em decorrência das manifestações dos plebeus por uma representatividade dentro do Senado, com o tempo vai se eleger os tribunos da plebe, que nós vamos ver esse processo com mais detalhes aí adiante. Então, o Senado, que tem uma imagem daí, era composto pelos senadores, homens originários da família patrícia. Então, percebam que tanto que para ser cônsules
para ser censores, ele diz, pretores, eles teriam que ser o quê? Patrícios. Para ser senadores, patrícios. O cargo de senador era vitalício. O que é vitalício? Para a vida toda. Os senadores elaboravam as leis e tomavam as decisões políticas mais importantes. Então, o Senado seria uma espécie de poder legislativo. O executivo era, né, atribuição dos magistrados, auxiliado pelas magistraturas menores, que eram os censores, os pretores. O Senado seria uma espécie de quê? De um poder legislativo. E as assembleias, né, que eram chamadas Assembleias Populares, que de populares, a princípio, não eram tão populares assim. Tá? Então, tribal seria a Assembleia Tribal. Elegia alguns magistrados, era a função, que eram os chefes das principais famílias. Tá? Ela tinha um caráter civil. Tá? A tribal tinha um caráter civil. Centurial, centúria, elegia os senadores e decidia sobre a guerra e a paz. Então ela tinha um caráter militar, que reunia os chefes das principais centúrias. Centúria quer dizer as legiões militares. E a curiale tratava de assuntos ligados aos cultos religiosos. Ela tinha uma característica religiosa. É por isso que o modelo da Igreja Católica é muito inspirada no modelo do Estado romano. Por isso que se diz Cúria Romana. Cúria, a Cúria Romana. Cúria do Vaticano representa o poder religioso da Igreja Católica. Então, veja bem, a tribal ela tinha uma característica civil. A centurial, uma característica militar. Tá? E a curial, uma característica religiosa. Logo nos primeiros anos da República, os romanos se lançaram à conquista dos povos vizinhos. E devido à política expansionista, no século III a.C., já havia conquistado toda a Península Itálica. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, a princípio, houve uma expansão interna, né? Os latinos que fundam Roma, ali no centro da bota, às margens do rio Tigre, e eles começam um processo de expansionismo, tanto para o norte como para o sul, e dominam toda a Península Itálica. No século III a.C., quando o expansionismo romano atingiu o sul da Península Itálica, a região era ocupada por cartagineses, chamados pelos romanos de púnicos. Então, veja bem, os romanos, quando eles dominam completo a dominação da Península Itálica e dominam a parte sul, né? Na parte sul, o bico lá da bota, tá? Que era chamada Magna Grécia, porque os gregos tinham se estabelecido lá naquele processo de expansão que ocorreu na Grécia, no período helenístico. Eles se deparam com os cartagineses. Tá? Quem eram os cartagineses? Cartago era uma cidade que ficava no norte da África. E eles dominavam o comércio mediterrâneo do norte da África, principalmente de trigo, que comprometia esse expansionismo romano para fora da Itália. Foi quando os romanos, percebendo isso, o que é que eles fazem? Eles iniciam uma guerra contra Cartago.
tá? Que na história vai se chamar Guerras Púnicas. Por que púnicas? Porque os romanos chamavam os cartagineses de punis. Tá? Roma declara guerra sem Cartago fazer qualquer tipo de ofensiva militar aos romanos. Tanto que os senadores romanos era comum nessa época, quando eles iam fazer qualquer discurso, sempre ele acabava: Cartago tem que ser destruída. Então começa as guerras púnicas, porque não foi só uma, né? Primeira, Segunda Guerra, Terceira Guerra Púnica. Tá? É aí que tem a famosa história do general cartaginês Aníbal, que um exército de mais de 1000 elefantes chega próximo de Roma, quase conquista Roma. Cartago é destruída, os romanos vencem, é totalmente destruída, saqueada, os sobreviventes são transformados em escravos, os romanos conquistam o norte da África e daí começa o seu expansionismo para fora da Itália, tornando-se o maior império de todos os tempos. Os cartagineses eram originários de Cartago, uma cidade-estado fundada pelos fenícios no litoral norte da África. Local estratégico que lhe possibilitou dominar o comércio do mar Mediterrâneo. É aquilo que eu falei, que esse monopólio desse comércio do mar Mediterrâneo incomodava os romanos, e isso foi a causa geradora das guerras púnicas. Roma estava em processo de expansão territorial e econômica, e com isso aproximou-se de territórios cartagineses, entrando em conflito pela disputa das rotas comerciais. Durante um período de pouco mais de 100 anos, ocorreram 3 guerras púnicas, intercaladas por período de paz entre os dois povos. A primeira ocorreu em 264 a 261, a segunda entre 218 a 202 e a terceira no período 149 e 146 a.C., onde Cartago foi destruída e os romanos passaram a dominar o território cartagineses. E dominou as regiões ocidentais. A Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, a Gália, que hoje é a França, tá? E oriental, a Macedônia, a Grécia, como eu já falei quando eu falei da Grécia. No último período helenístico, os romanos vão invadir a Grécia, dando um golpe mortal. E a Ásia Menor, que também era dominada, as colônias gregas da Ásia Menor. Nessa época, o mar Mediterrâneo ficou conhecido como Mar Nostrum, pois o território ao redor desse mar ficou controlado pelo romano. Né? Daí os romanos dizer, né, Mare Nostrum, nosso mar. Eles vão, com a destruição de Cartago, eles dominam primeiro a parte ocidental do Mediterrâneo, a Península Ibérica, a França, que chamava Gália, né? E depois invadem a Grécia e as suas colônias na Ásia Menor. Tá? Aí mostra, né, a Itália, que é a bota, o mar Mediterrâneo, Córcega, toda essa parte aí foi dominada, a parte ocidental, onde está a Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha, tá? Aí iria lá na parte da Ásia Menor. Tá? Ok, aí mostra aqui embaixo a legenda onde ficava Cartago de verde, na Numídia. Hoje seria o Marrocos, né? Aí tem Espartaco, é um bom filme para assistir, eu já assisti, é interessante como sugestão. Né? Então, a expansão romana, ela consolidou o trabalho escravo. Por quê? Os romanos eles vão fazer guerra por 3 coisas: território, comércio e escravo. Porque não teria sentido dominar terras e não ter ninguém para trabalhar. Então,
A escravidão ela já existia em Roma desde o período monárquico, né? Mas agora era uma escravidão, pode-se dizer, privada, particular. Mas a partir da República, o Estado se torna, né, o grande gerenciador da mão de obra escrava. Então, a expansão romana ela possibilitou a consolidação do trabalho escravo como modelo de trabalho, né? Uma das maiores consequências foi isso. A expansão romana possibilitou a mercantilização, o incremento do comércio, né? E o incremento da escravidão. Muita gente vai enriquecer. Principalmente plebeus, aí você vai entender que muitos plebeus vão fazer esse comércio interprovincial, né, com regiões longínquas, e eles vão enriquecer. E quem eram os plebeus? Uma classe intermediária que não tinha direitos políticos, e eles vão passar a questionar as leis romanas. Por isso que isso vai gerar as lutas de classe no período republicano. O escravo realizava trabalhos nos mais diversos setores da economia, sobrando assim muito tempo livre aos patrícios para as atividades administrativas e o ócio. A classe patrícia era aquela classe sedentária, que só governava, né? Só que, porém, esse ócio um dia vai ser cobrado pelos patrícios, né? Então, resistindo à exploração a que eram submetidos, os escravos organizaram várias revoltas durante a República. Eu falei, a revolta de Espartaco é a maior revolta escrava de toda a história do mundo antigo. Não teve nenhuma revolta maior que a revolta de Espartaco durante a República. Entre 1336, não, entre 136 e 132 a.C., saquearam a Sicília e entre 73 e 71 a.C., quase 80 mil escravos sob a liderança de um escravo gladiador, que era um lutador de arena, chamado Esparta. Ele organizou um forte exército que ameaçou o poder de Roma durante quase 2 anos. Só em 71 a.C., uma força do exército romano, sob o comando de Licínio Crasso, conseguiu vencer o exército de escravos rebeldes. Foi extremamente dura para servir de exemplo a todos. Mais de 6 mil seguidores de Esparta foram presos e crucificados em diversos locais das estradas romanas. Foram crucificados de cabeça para baixo. A crucificação, Jesus Cristo vai ser crucificado lá na frente, durante o Império. A crucificação era uma das penas mais utilizada durante o Império Romano. A crucificação é um modelo de pena muito antigo em Roma. Tá? Então, esse Espartaco, esse escravo, ele conseguiu chegar perto de Roma também, mas ele foi traído por um dos seus companheiros e eles acabaram sendo mortos, crucificados, tá? De cabeça para baixo, numa estrada romana. Consequência, então, não esquecer a revolta da plebe, que nós vamos até ver num segundo momento, mas não se esqueça que o que ocorreu foi expansionismo durante a República e consolidou a escravidão. E que a consolidação dessa escravidão, por que consolidou? Porque os romanos, eles vão, né? Muitos escravos que eram prisioneiros de guerra de regiões longínquas, eles eram levados para Roma para fazer vários trabalhos, tanto no setor privado como no setor público, construindo templos, estradas, calçamentos, etc. O aumento de número de escravos devido às guerras de conquista, pois as populações derrotadas eram escravizadas e vendidas para os romanos ricos. Ok? Plebeu. Ah, mas o plebeu era pobre? Não, tinha o plebeu rico e o plebeu pobre. O plebeu rico vai ficar ainda mais rico. E é esse plebeu rico, chamado de equestre, seria
esse plebeu rico que vai enriquecer com o comércio, não só de escravos, mas o comércio de uma forma geral, é ele que vai questionar o poder dos patrícios durante a República. A presença de escravo era comum no cotidiano da população urbana. Ora, então existiam escravos que trabalhavam no campo e na cidade, né? No campo, plantando, etc. Nas plantações. Na cidade, existia cozinheiro, porteiro, etc. Seguranças, etc. Tá? Na construção de obras públicas, se hoje existe ruínas de prédios públicos, o Coliseu de Roma, por exemplo. Quem construiu aquele Coliseu? Os escravos, né, do Estado romano. Tá? Porque existia o escravo público e o privado. Tá? E serviço doméstico, olha, privado. Sendo que alguns realizavam trabalhos intelectuais como os gregos que ministravam aula. Olha lá, quando eu disse que os romanos invadiram a Grécia, o que é que eles fazem? Eles pegam muitos gregos que já eram intelectualizados e levam para Roma. Eles são transformados em escravos, mas eles são intelectualizados. O que é que eles fazem? Vão dar aula para os filhos dos patrícios. Aula de retórica, matemática, de álgebra, de filosofia, etc. Tá? Então, muitos escravos em Roma eram de origem grega, a maioria já tinham saber. Né? As dificuldades da plebe. Olha lá. Então, o expansionismo gerou o aumento da escravidão, o aumento do trabalho, a consolidação do trabalho escravo e as revoltas de escravos. Né? E a plebe. Se você for analisar a expansão romana, você vai chegar à conclusão que a maioria dos soldados romanos eram plebeus, que eram o pobre forçado a ir para a guerra. Então, quando a guerra acabava, né, todos os bens adquiridos, como joias, ouro, prata, joias, etc., né, toda aquela fortuna dos povos conquistados eram levados para Roma. E quem ficava com essas riquezas? Os patrícios. Então, a expansão militar e econômica, ela tornou os patrícios mais ricos e os plebeus mais pobres. Daí um tribuno da plebe, questionando as leis romanas, dizia: o que adianta a nós, romanos, lutarmos por Roma, conquistarmos o mundo, darmos o nosso sangue, derramarmos o nosso sangue, que ao retornar dos campos de batalha, só temos o ar para respirar e as estrelas para contemplar. O que é que ele está dizendo com isso? Que não adiantava nada ele se matar nos campos de guerra, porque eles não se beneficiavam com essas guerras, com espólios dessas guerras. Tá? Então, os pequenos proprietários rurais, plebeus, que lutavam nas guerras, não podiam cultivar suas terras. Ainda tinham isso. Os plebeus eram obrigados a abandonar a sua pequena roça para ir para a guerra. Na ausência dele, quando ele estava na guerra, o Estado se apoderava das terras. Olha aí. Então, a guerra significou o aumento de quantidade de terras na mão dos patrícios e a perda daquela pequena propriedade por parte do plebeu, né, que ficava mais pobre, acabava endividando-se para pagar as dívidas, tinha perdido a guerra, entregava suas terras aos patrícios e plebeus enriquecidos. Não tinha outra coisa senão migrar para as cidades, no caso Roma vai se inchar, ocorrendo assim uma concentração de terras e o êxodo rural. Então, olha lá, ele perdia a terra, ele se endividava, porque ele não tinha como pagar suas dívidas, ele acabava perdendo a terra, ele migrava para
Roma para a urbis, para o centro urbano, e esse processo de migração vai ser chamado de quê? É chamado de quê? De êxodo rural. É quando a plebe pobre, desapropriada dos seus meios de produção e de sua terra, tende a migrar. Isso vai gerar problema. Isso vai gerar problema. Isso vai gerar as famosas revoltas sociais. Era difícil encontrar trabalho devido à grande quantidade de escravos. Isso se agravava mais ainda. Porque a expansão fez com que ocorresse um grande afluxo de escravos para Roma. E o plebeu pobre que migrava do campo para a cidade não tinha trabalho porque o trabalho era preenchido pelo trabalho escravo. E isso vai gerar os conflitos entre patrícios e plebeus. Diante dessa situação, os plebeus se organizaram, começaram a reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação política e, consequentemente, melhorassem suas condições de vida. Eles podiam vetar decisões do Senado que prejudicassem os plebeus. Por meio de lutas, conseguiram a implementação de algumas leis. Vejamos algumas. Então, veja bem, a plebe começa a dizer, não, vamos questionar isso aí. Né? Essa estrutura política e jurídica que nos está prejudicando. Foi quando a plebe se retira da cidade de Roma e vai para na entrada tinha um monte sagrado para os romanos, né? E lá eles fazem uma ameaça para o Senado romano. Se eles não promovessem mudanças nas leis, na estrutura jurídica, eles não retornariam à cidade. Lógico que, embora os escravos tomavam a maior parte, mas isso ia prejudicar o andamento da economia, né? Se a plebe não voltasse. Foi quando o Senado voltou à Lei Canuleia, que aboliu a proibição de casamentos entre patrícios e plebeus ricos. Com isso, os ricos poderiam casar-se com o patrício a fim de facilitar sua ascensão na política romana. Olha lá! A Lei Canuleia é conhecida como a Lei do Casamento. Antes, patrício não poderia casar com o plebeu rico. O que foi que aconteceu? O Senado fez a Lei Canuleia que permitia que um plebeu rico, um filho de um plebeu rico, casasse com uma filha de um patrício rico. O que acontece? Isso era negócio para os dois. O patrício significava o quê? Um status econômico, né? Casar sua filha com um filho de um plebeu rico. Para o plebeu, isso representava o quê? Um status político. Tudo bem. Só que, porém, essa lei só vai agradar os plebeus ricos e os pobres, que eram a maioria, ficaram de fora. A plebe continua se revoltando. Essa plebe marginalizada, ela continua, né, se revoltando. Quando faz a Lei Licínia, século IV a.C., leis que determinaram o direito dos plebeus ao acesso às terras públicas, conquistada por meio de guerras, e as altas magistraturas como consulado. Né? É quando se faz, né, que a partir daí, até aí essa lei, a plebe não tinha representantes no Senado, nas magistraturas. É quando se elege, nas magistraturas, desculpa, é quando se elege os tribunos da plebe. Né? Os tribunos da plebe. Resolveu o problema da plebe pobre? Não vai resolver, porque a maioria dos tribunos da plebe vão se corromper. Os únicos que tentaram
tomar medida concreta de uma reforma agrária concreta para a classe pobre foram os irmãos Gracos, Caio e Tibério Graco, que nós vamos ver adiante, e que vão ter um fim triste, vão ser assassinados. Mas os outros praticamente fizeram uma política de favorecimento à plebe rica e aos patrícios. Depois, as revoltas da plebe não param, aí o Senado volta à Lei Hortência, século III a.C., lei que determinou que os decretos aprovados pelo plebeu, plebiscitium, passaram a valer para toda a República. Também a plebe continua, né? Essas revoltas, elas nunca acabam. A Lei Augúnia, lei que permitiu o direito religioso iguais entre patrícios e plebeus. Temos que entender, é tipo assim, a plebe, né, ela queria o quê? Ela queria uma reforma social, não é? E o Senado, o Estado Romano, dava uma reforma jurídica que muitas vezes não atendia os interesses da plebe socialmente mais pobre de Roma. Daí a história da República é a história das revoltas sociais da plebe. Tá? Não se esquecendo que houve uma revolta de escravo, que foi a de Esparta. Então, a reforma agrária em Roma. Então tem o busto dos dois irmãos, segundo os historiadores eram gêmeos, é quando é eleito tribuno da plebe os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terras e, com o apoio da plebe rural, apresentou uma proposta da lei de reforma agrária nas terras públicas, em pequeno lote, serem distribuído a cidadãos pobres. O que é que vocês acham? Que esses irmãos Gracos, eles vão viver muito? Vão todos dois ser assassinados. Um governou, propôs a reforma agrária, foi assassinado. O outro veio, quis dar continuidade da reforma agrária, também foi assassinado. A proposta desagradou, lógico, alguns nobres, e Tibério foi assassinado em 132 a.C. Alguns anos mais tarde, o irmão, Caio Graco, alcançou a popularidade entre os plebeus e conseguiu implementar a reforma agrária em algumas regiões dominadas por Roma. Ele perdeu o apoio da plebe urbana, seus partidários decidiram pegar em arma para tentar manter a reforma. O Senado concedeu plenos poderes ao exército, que massacrou os revoltosos em 120 a.C., e as leis aprovadas foram abolidas. Então, o que é que vocês acham? Qual é a conclusão? Que, né, a conclusão é que esses caras tentaram fazer a reforma e não conseguiram, porque ela atendia justamente os interesses dos pobres. E a elite, né, não aceitava isso. Né? A crise da República. Sila tornou-se o primeiro general a entrar em Roma com suas tropas. Olha, o que é que nós vamos percebendo? Né? Que os militares, quando eles sufocam a revolta plebeia ali do Caio, eles começam a ganhar prestígio. Né? E quem se destaca? Sila tornou-se o primeiro general a entrar em Roma com suas tropas. E com o apoio dos nobres foi nomeado ditador pelo Senado em 81 a.C. É Mário e Sila. Né? Mário também foi um general, não está aí. Ele fez um governo popular, mais popular. E o Sila ele foi mais elitista, para tentar resolver justamente essas revoltas sociais, esses problemas sociais. Né? E o Sila também não resolveu. Foi quando... Quem é que entra para a história? O meu xará. Eu não sou Júlio César, mas eu sou Júlio. Tá aí, Júlio César, o maior general romano. Tá? Ele
foi cônsul, tribuno, olha lá o Júlio César que ele foi. Foi cônsul, foi tribuno, sumo sacerdote e líder dos plebeus que, 60 a.C., formou uma aliança com os generais Crasso e Popeu e foi eleito cônsul, formando o primeiro triunvirato, dividindo assim os territórios anexados à República, reduzindo o poder do Senado. Olha lá, o Senado começava a perder o poder para os militares. Durante a República, no final, se formou o primeiro triunvirato. Trim quer dizer três. Roma seria governado por Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César iria para a Gália, para a França, conquistar a Gália, né? Que estava havendo revoltas lá. Pompeu ficaria em Roma e Crasso ia para o Oriente. O que é que vai acontecer? Crasso vai ser assassinado e Júlio César vai conquistar a Gália, vai ganhar prestígio militar e vai voltar a Roma e ser aclamado pelo Senado, que não tinha outro meio, como ditador. Se implanta a terceira ditadura no período republicano. A primeira foi de Mário, a segunda de Sila e a terceira de Júlio César. Então, o período republicano ele é marcado pela ditadura. A ditadura seria uma forma de arrumar a casa, que estava desarrumada pelas revoltas sociais. Mas a ditadura acaba projetando os militares no poder, que isso vai fortalecer ao longo do tempo, após o segundo triunvirato, né? E que vai acabar originando o Império Romano, é quando os militares chegam ao poder, a partir do Império, que é o último período. Então, Júlio César, o que é que ele vai fazer? Vai ser assassinado, 43 punhaladas. Por quê? Porque ele propõe o que os irmãos Gracos propuseram antes. Qual foi? Distribuição de terra aos soldados que vinham da guerra, né? Como recompensa das guerras. Daí o prestígio militar de César, né, na classe militar. Ele propõe uma reforma agrária e ele acaba sendo assassinado. Daí vem a história que o filho adotivo dele, chamado Brutus, quando ele ia caminhando, Júlio César ia caminhando pelos corredores, se dirigindo ao Senado, ele pega uma punhalada na costa. Quando ele olha para trás, ele reconhece que quem apunhalou foi o seu próprio filho adotivo. Daí vem a expressão, até tu, Brutus. Como se dissesse, até tu me traindo, né? Então, em 529 a.C., o general Crasso morreu em combate. Os senadores declararam Pompeu o único cônsul de Roma, pondo fim ao primeiro triunvirato. Júlio César estava combatendo na Gália, França, e ao retornar marchou com seu exército para Roma, forçando Pompeu a fugir para a Grécia, onde acabou derrotado e o Senado o elegeu ditador. Olha lá. Sob seu governo, promoveu uma reorganização política administrativa em Roma. Distribuiu terras entre os soldados. Impulsionou a colonização das áreas conquistadas. Construiu-se estradas, edifícios e reformulou o calendário. Daí vem o calendário juliano. O mês de julho em homenagem a Júlio César. Opa! Ok? Gradativamente ele assumiu os títulos máximos da República, até que se tornou ditador perpétuo. Em 44 a.C., nesse mesmo ano, foi assassinado no Senado por conspiradores contrários à centralização do poder em suas mãos. Também, o Senado não queria dividir os que era controlado pelos patrícios, o poder com o militar. Com a morte de César, forma o segundo triunvirato. Formado por Marco Antônio, Caio, Otávio e Lépido. Tá? Então,
Marco Antônio, brilhante militar, né? Muito respeitado pela classe militar. Caio Otávio, sobrinho de César, filho adotivo de César, também militar, respeitado pela classe militar, e Lépido. Todos eles eram militares. Tá? Essa história aqui envolve uma história de amor e de trágico. Né? Marco Antônio Otávio se empreende no expansionismo militar, Lépido vai para o Oriente, Marco Antônio vai para o Egito. Ao chegar ao Egito, quem ele conhece? A rainha Cleópatra. Se envolve, casa com a rainha Cleópatra, e isso criou o pretexto para o Senado romano dizer que ele queria fundar um império paralelo ao Império Romano. Marco Antônio começa a ser acusado de traidor. É quando o Senado incumbe a Otávio a conquistar o Egito, né, anexar o Egito de forma definitiva ao Império Romano. E ele marcha com um grande exército, né, e ao se aproximar do Egito, a rainha Cleópatra se deixa picar por uma víbora, por uma naja, morre, e Marco Antônio, vendo a sua amada, pega uma espada e se suicida. Otávio conquista o Egito. Quando ele conquista o Egito, ele ganha grande prestígio em Roma. Quando ele regressa a Roma, ele é saudado pelas multidões que jogam até rosas em cima dele, do exército, vai até o Senado e lá ele é aclamado como Otávio Augustus, quer dizer, o divino, né? Príncipe quer dizer, o primeiro cidadão de Roma. Imperador, se tornando o primeiro imperador de Roma, pondo fim à República e dando início ao Império, a última fase. Depois do assassinato de Júlio César, estabeleceu-se o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio e Lépido. Otávio era sobrinho de César, perseguiu os assassinos do seu tio, derrotou o Lépido, né, no Oriente, e Marco Antônio, que tinha uma relação com Cleópatra e assumiu sozinho o poder, se torna um ditador, dando início ao Império, a chegada definitiva dos militares ao poder, em 31 a.C. Ele seguiu o exemplo de César, foi acumulando os títulos de Max da República até receber em 27 a.C. o título de Augusto, sagrado, venerado. Ele vai, além de se tornar a maior autoridade política, ele se transforma, ele é elevado à categoria de Deus. Tanto que Augusto quer dizer divino. Vai ser colocado no mês, o mês de agosto, em homenagem a Augusto, Otávio Augusto, no calendário. Tá? Otávio Augusto tornou-se assim o primeiro imperador de Roma. Tá? O primeiro imperador de Roma, pondo fim à República e dando início ao Império, que é o nosso próximo assunto. Obrigado. Dê uma assistida e dê um alô lá. Muito obrigado.